Olá, pessoinhas, como estão vocês também? Eu espero que sim. Bem-vindo a mais um Corações da Aramis Kotai, uma vez da risada, reflete um pouco sobre cada dorama. E aqui estamos continuando a saga de Febre de Primavera. E o que dizer desses outros 4 episódios? Tem muita coisa, tipo, a gente tem o primeiro encontro do Chae-gyu e da Yeonbom. A gente tem o Hangul descobrindo que a mãe tá viva. E devo dizer, viu, eu tô curiosa pra saber o que vai acontecer nos próximos capítulos. Devo dizer que também já tomei um spoilerzinho, né? Mas, assim, né? E aqui, a gente tem, como eu falei, né? O primeiro encontro do Chae-gyu e da Yeonbom, que é quase um desastre, né? Porque ela não quer que as pessoas saibam que eles estão tendo um encontro, né? Porque, tipo assim, o encontro se antecede de um dia, né? Eles vão ter, tipo, um dia de férias ali, os dois juntos ali por um dia, e depois eles vão ficar afastados, podemos dizer, durante 2 anos, porque o Chae-gyu disse que esperaria ela por 2 anos. Detalhe, você aí de casa, né, se sentindo especial com a curtida dos stories, enquanto nós temos aqui o Son Chae-gyu falando para Yeonbom que esperaria ela por 2 anos e ainda contou os dias, os minutos, as horas e os segundos. Então, né, acho que a gente tem que ver o nosso padrão aí, né, qual é. Né, a gente tem isso. Aí depois tem a visita dela a, né, Power Energy, que é a empresa do Chae-gyu, que ela não sabia até então, né? Ela tava chocada que ele já tinha um trabalho, né? Por ele já ter um trabalho, ela já tinha ficado chocada. Ela não sabia que ele era o CEO da empresa. E aí tá lá, eles chegam, ele faz aquela cena descendo lá e ele tem coragem, tá? Porque eu não subiria ali nem morto. Né? Como eu já disse aqui antes, eu tenho medo de altura. E aí agora, pra mim trabalhar lá, eu já aprendi até a falar. Eu trabalharia na parte das placas solares, né? Na parte da energia eólica, não. Ali eu não trabalharia de jeito nenhum, porque eu não teria coragem de subir lá em cima. Deus é pai. E ainda mais do jeito que ele desce. Ai, chegou a me dar tremedeira. Sabe, todo mundo olhando assim, o Hangul falou, meu Deus, meu tio é doido. E eu falei, com certeza, ele é maluco. E aí, né, ele mostra essas partes e tal, e aí ela, será que a gente pode conhecer o CEO? E ele olha pro Philip e fala pro Philip acompanhar eles atrás. Quando chega lá, menino, mas que cena foi aquela? O homem está todo vestido, trajado de terno. Nossa senhora! Não. Me passei mal naquela hora. Sinceramente, eu falei, meu Deus, que homem belíssimo. O homem já é bonito, vestido tipo, como quem vai pro exército. Esse homem de terno, agora eu entendi por que ele não usa terno. Porque, tipo assim, a gente tem o Injun, né? O Injun que, tipo, ele fica bonito de terno, mas a gente já tá acostumado a ver ele de terno, sabe? Mas o Chae-gyu, nossa senhora, se ele ficasse de terno 24 horas, o foco só seria aqui ele, né? A estética. Não seria nada mais, só a estética dele ali vestido de terno. Né? E ali ele tá todo dramático. Como eu já falei, né? Tudo ao redor dele é meio dramático. Então ele faz aquela virada assim, bem dramática e tal. Ela fica boca aberta em descobrir que ele é o CEO de lá. Eu falei, pois menina, é ele, olha só. Tá vendo? Você ficou surpresa que ele tinha um trabalho. E agora, sabendo que ele é CEO, que ele não é
um trabalhador, ele é quem comanda o negócio. E aí agora? O homem é importante, tá vendo aí? Você achando que ele era uma pessoa qualquer, que não tem trabalho, que fica... Ah, você não sabe de nada. Sabe? E fica toda assim, sem jeito, porque ela não quer que os alunos não saibam, e ela acha que o Hangyor não sabe. Só que ele tinha contado pro Hangyor que ele gosta dela e tal, que ia ter encontro com ela e tudo mais, entendeu? Porque quando ela aceita ir nesse encontro com ele, né, ele fica todo feliz, menino. E tem uma cena que, tipo, as tiazinhas estão sentadas, né, porque quando ela ficou com ciúmes dele, com a irmã dele, o que aconteceu? Ela se vestiu toda arrumada, né? Ela se vestiu, se arrumou toda, se arrumou o cabelo e tal. E ela me apareceu na escola assim. Ele disse que ia esperar, mas no outro dia ele estava levando o Hangyor lá na escola, a bolsa do Hangyor, só para poder ver a professora. E quando ele chegou, mas antes ele não tivesse ido, porque na hora que ele chegou lá, tá todo mundo em cima, uau, que bonita, que não sei o que, que não sei o que. Quando ele olha, ó quem era. E ela, assim, doida pra perguntar pra ele quem era aquela mulher que tava com ele, que não sei o que, não sei o que. Ele pegou e partiu correndo no mundo. Falei, pronto, agora ele tá fugindo da mulher. E aí, quando encontrou ela lá na porta de casa com a chave emperrada de novo, ele ficou ali, mas depois ele partiu e fugiu de novo, deixou ela lá sozinha. Aí o Iji, né, ajudou ela a subir o muro pra poder abrir a porta do outro lado. Meu Deus do céu, tá? Olha, ficou perigoso pro próprio do coração do nosso Chekyu, viu? Nosso protagonista aqui tá com o coração na mão. Sinceramente, viu? E tipo assim, né? Eu acho bonitinha as reações dele, porque, sei lá, como ele deixou, né, a parte da infância dele, podemos dizer assim, a adolescência dele, pra poder cuidar do Hangyor, né? Ele nunca namorou. Acho que nunca namorou, até porque nunca falou nada disso, né? Sempre que ele deixou de namorar, essas coisas assim. Ele mais trabalhava e ficava com o Hangyor, né? Então, tipo, ele, tadinho, não sabia bem como reagir, a forma de reagir e tal, né? E aí ele pegou e tem essas reações, assim, né? Toda... E nessa hora, antes, quando ele saiu correndo da escola, mostrou ele arando o campo, né? Das tiazinhas, porque elas faziam aquilo, né? Todo dia. Só que ali ele tava ele ali, arando o campo. Eu falei, meu Deus, ele vai arar esse campo todinho. Haja campo pra ele arar. Toda vez que, né? Que aí agora, coitado, vai arar a Shinsu toda. Aí a tiazinha tava até gostando, né? Dele com os pensamentos ruins e tal, pra poder estar ajudando elas ali. Só que no dia que, né, ela aceitou ir no encontro com ele e tal, né? O que aconteceu? Ele tava todo feliz, ele saiu saltitando pela rua e que não sei o quê. E as tiazinhas ficaram até assustadas e ele não parava de sorrir, a cara dele já ficava assim. Eu acho que ele era muito sério, e aí na hora que ele começou a sorrir, a cara congelou, assim, sabe? Aí não conseguiu voltar mais. Mas ficou muito fofinho, né? Ele todo animadozinho e tudo. Agora eu senti um pouquinho de vergonha alheia, né? Na hora que ele tava ali todo saltitando, eu falei, meu Deus, nada contra, porque talvez eu faria isso. Tipo, às vezes quando eu tô andando na rua, se eu tô com pessoas que eu gosto e que, vamos supor assim, eu tenho familiaridade para ser quem eu sou, sabe? De verdade. Então, eu vou fazer isso, eu vou sair, tipo, pulando no meio da rua, ou então dançar no meio da rua, sem me importar muito, sabe? Mas ali eu senti um pouquinho de vergonha alheia, porque ele não é assim, sabe? Ele é bem rígido, então todo mundo tem uma má impressão dele. O povo vendo aquilo, todo mundo achou esquisito, todo mundo achou estranho, né? Então eu senti um pouquinho de vergonha por conta disso, porque ele não é desse jeito, mas ele tava sendo, entendeu? Mas não que ele não possa ser assim, tá? Eu gostei muito da vibe dele assim. Aí o Hangyor chegou e mandou ele parar de sorrir, que não sei o que, né? Eu falei, rapaz, eu com um sobrinho desse,
Eu sou pobre porque eu sou besta mesmo, viu? Aí ele chega e no outro dia, né, tem a visita na usina e tal. E aí ela fica toda assim nervosa e tal. Ela acha que o Hangel não sabe, mas o Hangel sabe, né? O Philip também sabe. Acho que todo mundo ali sabe, né? Ela acha que disfarça, né? Mas acho que os alunos tudo sabem. E aí, o que aconteceu? Toda hora ele ficava perguntando pra ela o que ela achava, o que ela achava, né? Até a hora que ela meio que... E que você fica perguntando toda hora o que eu acho, não sei o que, não sei o que. Aí ela saiu e disse que acha que o encontro deles não ia dar certo, porque muitas pessoas poderia ver, ali era pequeno, não sei o que, não sei o que. E aí ele bolou uma estratégia, né, para que fosse nos lugares onde não tivesse ninguém. Só que todo lugar que eles foram, tinha pessoas que conheciam os dois. Aí bagunçou tudo, virou uma bagunça. Aí no final, ele fez tipo pegou as luzinhas, decorou o parquezinho de uma escola, escorregador, balanço, aquelas coisas assim que roda, assim e tal, sabe? Só pra ela. Porque eles foram no parque de diversão, mas por conta da moça, da professora, né, que aluga a casa pra ela, eles não conseguiram se divertir e brincar nos brinquedos. Então ele fez isso ali pra ela. E ali eles ficaram brincando, ele empurrava ela no balanço e tal, eles rodavam. E ela imaginava como se estivesse indo em algum brinquedo, sabe? Do parque de diversão, né? E eu achei essa cena muito fofa também. E é por isso que eu falo. Meras pessoas se contentando com uma curtida nos stories, uma curtida numa publicação, um comentário, enquanto o homem faz um parque de diversão para ela. Olha só, gente, vamos elevar os nossos padrões. Não estou dizendo para vocês procurarem coisas impossíveis, tá? Porque aí também já é demais. Não vamos procurar ninguém perfeito, vamos procurar pessoas que sabem o que querem e vão fazer o que podem para estar com a pessoa que gosta, entendeu? É isso que eu quero dizer. Não estou dizendo para vocês romantizarem tal situação. Estou dizendo para vocês observarem mais se essa pessoa ela faz de tudo para estar com você e se ela quer te ver bem, se ela quer te ver feliz, entendeu? É isso que eu tô falando. E outra, não estou romantizando homens coreanos em si, porque cada país tem o seu jeito e cada país tem pessoas igual a gente tem aqui, podemos dizer, né? Temos brasileiros que são de um jeito, que são assim como na Coreia também vai ter homens assim, tá? Vai ter homens gentis, vai ter homens que vão gostar de você e vão fazer de tudo por você, sim, vai ter. Aqui no Brasil também tem, tá? Na Itália tem, no Japão tem, no Chile tem, todo país tem o seu, tá? E como todo país também vai ter aquele homem que não presta. Então, não romantizem um tipo de homem em tal país, porque, tá bom? Não é assim que funciona. O dorama mostra uma coisa, mas não é porque o dorama mostra aquela linha de raciocínio que é assim, tá? Então, vamos manter os pés no chão aqui, e eu tô explicando isso para que vocês não pensem que eu tô romantizando os homens coreanos. Não. Eu estou falando de todo tipo de homem que existe no mundo, porque não é só na Coreia que pode existir homens que vão, cuidar de você e te tratar como prioridade. E cada país tem um, tá? Cada país tem o seu, todo país vai ter pessoas ruins, todo país vai ter pessoas boas, e assim sucessivamente, tá bom? Ok? Nada de romantização aqui. Então, sabe, depois ali eles vão se despedir, né? Pra que só se vê novamente, assim, pra ter um encontro, essas coisas, daqui 2 anos, né? E ele dá um presente para ela e fala para ela se cuidar, isso e aquilo. O presente é para quando ela lembrar dele. Primeiramente, se ele me dá um presente, olha na minha cara e fala: abre quando você sentir minha falta. Eu olharia no olho dele e falaria: desculpa, mas eu não sei se a minha curiosidade vai me permitir esperar tanto.
Não tô dizendo que eu não vou sentir falta da pessoa. Talvez. Tipo, eu saí daqui, a pessoa tá falando comigo e eu tô curiosa pra saber o que tá acontecendo. Talvez quando ela virar as costas, eu já vou sentir muita falta dela. Entendeu? Ou talvez vai ser só curiosidade pra abrir a caixa. Não sei, né? Mas aí depois que eu abrisse a caixa, eu saberia o que tivesse lá dentro. De qualquer forma, eu fecharia novamente e ali, quando eu sentisse falta da pessoa ao decorrer do dia, eu abriria. Bom, talvez eu me forçaria a segurar minha curiosidade para o momento que eu sentisse mais falta da pessoa, eu abrir, né, e poder sentir o meu coração aquecer. Então, assim, eu achei muito fofinho da parte dele, né? E ali ela fala também para que ele não seja tão impotente, para que ele espere antes de reagir, né? Porque muitas vezes a gente vê aqui que ele não pensa muito, ele só reage, né? Ele vai na emoção, ele vai no impulso. E por isso que muitas vezes as pessoas interpretam ele de forma errada, né? Porque aqui a gente tem a cena do ladrão, que o Ijan, ele tipo colocou o celular dele ali e conseguiu rastrear o ladrão. Mas o Chaegyu não, o Chaegyu não esperou. O ladrão não, né? Que ele era só o chaveiro. O Chaegyu saiu correndo atrás do cara, entendeu? Ele não esperou. Então, sabe, ele agiu mais no impulso e acabou sendo preso. E ali a gente vê uma das cenas mais bonitinhas. Não é das mais bonitinhas, mas é uma das mais bonitinhas também. Que é quando ele tá preso, né, por conta disso, e aí ela vai lá no chaveiro, compra várias fechaduras, né, e ainda consegue pro chaveiro o ingresso pro show, né, da artista que ele gostava. E, tipo, pra isso, o que ela tem que fazer? Ela tem que ligar pra mãe dela. E ali eu achei muito... Foi a hora que eu olhei e falei, ela realmente gosta desse cara. Porque, tipo assim, a mãe dela, ela não tem mais falado com a mãe dela, principalmente depois que a mãe dela falou pra ela não processar, né, a moça que bateu nela, a mãe da aluna que bateu nela e tal. Então, ela pegou e ligou pra mãe, só pra mãe conseguir esse ingresso pra ela, pra que ela desse pro cara aceitar fazer um acordo com o Chaegyu, né? E eu fiquei assim, uau. Porque, tipo assim, eu acho que é dois tipos de amores diferentes que a gente tem aqui. A gente tem o Chaegyu e a Yeonbong, e a gente tem o Hanger e a Sejin. A Sejin vive em negação. Ela não quer aceitar que ela gosta do Hanger. Já a Yeonbong, não. Ela em um momento ficou até meio assim, não sei o que, né? Porque que nem ela falou pra ele que quando ela se mudou pra lá, ela fez uma promessa pra ela, duas promessas, que seria não se envolver com o responsável e não se envolver com o responsável. Então, por ele ser responsável pelo hangar, né, ela não ia se envolver com ele. A bichinha ficou traumatizada, né, também. Mas ela botou como não se envolver, mas ela não se envolveu com o pai da aluna. Ele que era louco, entendeu? Então, ela ficava meio assim, mas ela acabou, né, ela viu que, tipo, ele era de uma forma assim e tal, e ela foi aceitando, né, esses sentimentos. E então o Hangar, a gente tem que ele gosta da Sejin, mas ele não fala diretamente que gosta dela, né? O Chaegyu já deixou meio que claro pra Yeonbong que ele gosta dela. O Hangar, ele não consegue ser direto, então ele quer mostrar pra ela que ele gosta dela. Mas ele não quer falar, ele quer mostrar. Então, tipo assim, quando os Jogos Olímpicos acabar, você vai saber qual é a minha resposta. Se eu odeio você ou o quê. O que acontece? Os Jogos Olímpicos acabam, mas ele ganha. Porque, né, a gente teve a cena que terminou antes, que a professora chegou no time branco. Só que ele, o Chaegyu achando, o Hangar falou que ela ia ser do time azul, ele acabou desistindo, né, de fazer parte do time branco para que ela pudesse ganhar. Só que quando chega lá, ela é do time branco. E aí ele já tinha prometido pro Hangar que ele não ia participar, né?
Ali, o Hunger virou pra ele e falou: as circunstâncias mudaram, mas a nossa promessa não. Só que depois ele acaba, né, o Chaegyu acaba quebrando a promessa que ele fez pro Hunger pra poder ajudar Yunbom, né, a ganhar. E o Hunger, o que o Hunger tava fazendo? Ele tava sabotando o próprio time pra Sejin ganhar, pro time azul ganhar. Olha, eu vou falar pra vocês, talvez se fosse em outro dorama, eu acharia fofo. Mas aqui me deu raiva. Eu não vou mentir, não. O que vocês acham? Comentem aqui. Deixa aqui nos comentários. Comentem o que vocês acharam. Se vocês gostaram do Hunger tá, tipo, sabotando o próprio time para que a Sejin pudesse ganhar, né? Ou se vocês não gostaram. Vocês discordam ou concordam comigo? Porque, tipo assim, eu acho que por mais que você goste de alguém, você pode arrumar outra forma de contar pra ela. Não precisa necessariamente sabotar o seu time pra isso, sabe? Não faz sentido. É seu time. Poxa, cadê, né? O instinto de união. Eu não sei se tem a ver com o Chaegyu e com a Yunbom também, né? Mas é o que eu falei. O Hunger, ele tenta fazer isso pra mostrar pra Sejin que ele gosta dela. Só que ele deveria ser mais direto, porque a Sejin vive em negação em questão de gostar dele, né? Ela não quer aceitar que gosta dele. Então, tudo que ele faz, ela acha que, tipo, sabe? É alguma coisa contra ela, isso e aquilo. Agora ele colocou na cabeça que ele tem que perder as provas para que ela ganhe, para que ela fique em primeiro lugar, para que ela fique feliz. Eu falei, ótima ideia, amigo. O ruim só vai ser uma coisa, se nem assim ela conseguir ficar em primeiro lugar. E aí agora? O que você vai fazer? Né? Como é que vai, né, acontecer isso aqui? Eu não sei bem, porque a Sejin, ela acha que eu não consigo ficar em primeiro lugar por sua causa. Se eu ganhar e você perder, eu vou ficar feliz. Não sei, não. Tá certo mesmo esse negócio? Assim, né, tipo, dar demais e receber de menos, assim, né, não tá batendo a conta. Porque, tipo, é o que eu falo, o Chaegyu e a Yunbom, né, ele dá, mas na mesma medida que ele dá, ele recebe dela. O Hunger e a Sejin não. Ele quer dar demais, ela não dá nada. Ela só sabe culpar ele pelas coisas que ele faz. Então, sabe, não tá batendo a conta. E eu acho que é por isso que eu não gosto, sabe? Porque, vamos supor, se fosse tipo, ele tentasse fazer o time, sabotar o time pra ela ganhar. Beleza. E ela percebe isso. Mas, né? E ela, de alguma outra forma, tentasse fazer alguma coisa também, sabe? Pra poder retribuir ou alguma coisa. Não. Então fica, meio que a balança fica assim. Não fica natural. Eu não sei. Talvez eu esteja errada. Amor adolescente. Todos dois imaturos, fazer o quê? Né? Vai dar imaturidade, obviamente. Mas teve a cena que ali ela, olhando os vídeos das Olimpíadas e tal, ela percebeu que ele estava sorrindo enquanto ela estava feliz, comemorando com o irmão dela, que ela tinha ganhado. E eu olhei para ela e falei, você só ganhou porque ele deixou. Porque ele sabotou o próprio time para você ganhar essa prova aí. Não querendo ser ranzinza também, né? Porque não cabe a mim aqui. Mas aí ela foi, se encontrou com ele e perguntou se ele gostava dela. E aí começou a falar que eles não combinavam com isso, que eles eram mais suspense, que não sei o que, que não sei o que. Eu achei essa parte muito dura dela também. Eu não acho que ela deveria ter falado isso, mas é como eu falei, ela vive em negação, ela não quer aceitar que ela gosta dele, entendeu? Então, obviamente, ela só vai falar coisas assim. Já ele sabe que gosta dela, e ele não nega isso, entendeu? E ele fala umas coisas que não são agradáveis. Ele vira e fala que ele tem várias meninas que idolatram ele, que não sei o quê, porque que ele ia gostar dela, isso e aquilo. Corta, boy, cancela, porque se já tava difícil, agora vai ficar impossível. Pra tu se declarar pra ela antes, pra tu mostrar pra ela que tu gostava dela antes, tu tinha que perder os jogos e ela ganhar, agora tu vai ter que, né,
se mudar pra lua pra mostrar que você ama ela. E ali, né, ele fala essas coisas e o tio dele fala pra ele que ele não deveria ter falado aquilo, e eu concordo, ele não deveria ter falado aquilo, né? Eu sei que ele ficou chateado com ela falando aquelas coisas, eu também ficaria, não vou mentir. Aí a gente tem, né, o Hanger, o Chaekyu mentindo pra Yunbom, falando que a moça que ele tinha se encontrado no café era corretora de imóveis, assim, e depois, né, ela descobrindo que ela era a irmã dele e não corretora de imóveis, ele não quis contar porque contaria algumas coisas, mas eu acho assim, né, que ela não tá muito no dever de exigir resposta do Chaegyu, sendo que ela não conta nada da vida dela pra ele, né? Porque vamos lá, ela chegou lá praticamente exigindo que ele desse uma resposta pra ela. Eu olhei pra ela e falei, você quer uma resposta dele? Legal. Mas quando você teve que dar uma resposta pra ele, você falou meio mundo de coisa pra ele. Não tô entendendo. Sabe? Se você quer que ele conte as coisas dele pra você, uma hora também você vai ter que contar as coisas suas pra ele. Você vai ter coragem? É uma boa pergunta agora, né? Eu entendo que naquela época eles não eram tão próximos e agora eles já são, né? Além do mais, é uma mulher desconhecida, obviamente ela pode se sentir insegura em questão a isso. E além do mais, ele mentiu pra ela falando que ela era corretora de imóveis quando ela não era, né? Então ela vai se sentir ainda mais insegura e ela vai precisar de respostas. E ainda bem que ele foi sincero com ela. Dessa vez ele não inventou mais nenhuma mentira, ele simplesmente foi sincero dizendo que era mãe do Hanger, né? Irmã dele e tal, né? E aí foi quando ela aconselhou ele contar pro Hanger, né, sobre a mãe, que a mãe ainda estava viva e tal. Mas o Chaegyu, ele tem medo do Hanger descobrir, né, que ele foi abandonado. Porque quando a mãe estava lá na ilha, ela não estava lá para ver o Hanger. Ela estava lá por conta de um acordo de herança. É o tanto que mostra a cena da cafeteria, ele falando pra ela, eu pensei que você tinha vindo aqui pra ver o Hanger. Você veio aqui por conta disso. Sabe? O tufão, que as luzes de Shinsu vão embora, que só fica a casa do Chaegyu com luz. Os moradores, né, os mais assim, porque Shinsu tem muito mais aquilo de moradores, vão pra casa do Chaegyu, né? E a Sejin também vai com o irmão dela e tal, só que a Yunbom não vai. Não por nada, né? Eles não estão brigados nem nada, né? É porque ela, né, teve que... Ela saiu, ela tinha conversado com o Ijun por conta, né, da promessa que ela tinha feito ao professor, né, de descobrir como é que era a vida daquele assistente do Ijun e tal, né? E aí ela chega e acabou, acho que deixando a caixinha que o Chaegyu tinha dado pra ela cair. E o vento levou. E aí ela tava procurando essa caixinha, né, na chuva e tal. E aí sai o Chaegyu e sai o Ijun atrás dela, né? E aí quando ela acha essa caixinha, a placa vai pra cair em cima dela. Aí o Chaegyu empurra ela e o Ijun pega. E ele acaba pegando a placa, assim, batendo no ombro dele e acaba cortando. E aí ele vai pra casa, ela acorda, ela acha que foi o Ijun que salvou ela. Naquele momento eu também achei. Mas depois mostra a cena, né? Depois que ele fala, que ele chega, que ele briga com ela, meio que fala bem ríspido com ela, que ela fala que vai embora, ele vai atrás e aí ele explica pra ela o que tinha acontecido. E ali tem uma cena muito engraçada, que é a cena que ele começa a chorar do nada. E aí ele olha pra ela e aí ela fala, você tá chorando? E ele, eu não, a única vez que eu chorei foi quando eu nasci, que não sei o que. E aí ele pega, começa a ver que tem lágrima, e aí ele não consegue, ele olha pra ela fala pra ele parar de chorar, que ela tá bem, não sei o que. E aí ele, eu não sei, eu não consigo, eu nunca chorei, então eu não sei como parar de chorar. Falei, meu Deus do céu, e agora? Você vai ficar chorando o resto do dorama inteiro, então. Aí ela foi, deu um beijinho assim na bochecha dele, e depois ele foi lá e deu um beijo nela, né? Porque o nosso primeiro beijo acontece aqui também, né, entre esses 4 episódios, que é quando ele chega pra ela e fala que
ela mente que a irmã dele é corretora de imóveis, né, para não falar que é a irmã dele e contar que é a mãe do Hangar, né? Ali é quando acontece o primeiro beijo deles e tal. E aqui acontece novamente, eles se beijam de novo, né? E ali quando eles estão voltando para casa, né, que eles estão ali na frente e tal, ele tá conversando com ela sobre isso e aquilo, o Hangar acorda, a Cedina acorda falando que tá com frio, ele vai no quarto do tio pegar um tapete aquecedor. O que acontece? Ele acha o dito do acordo. Falei, eita, oh minha Nossa Senhora, abençoa. Ele abre o negócio, tá lá o nome da mãe dele. Eu falei, pronto. Agora lascou e ele sai, esse menino sai. Desesperado, quando chega lá na frente tá o tio. E aí ele vira e pergunta pro tio, questiona o tio sobre a mãe dele tá viva, que não sei o quê. E acaba ali. Falei, ótimo. Excelente. Excelente isso aqui. Eu sabia que ele ia descobrir, né? Eu tô com pena do Tio, sabe? O Tio se sacrificou tanto pelo Hangar. A gente vê, tem cenas que mostra que ele tentava ligar pra ela e ela não atendia. Aí ela vira pra ele, tem uma cena que mostra, né, que ela deixa o Hangar com ele e fala que ela vai voltar, que ela vai pra Seul pra ganhar dinheiro e vai voltar pra ajudar. E aí eles vão morar juntos os três. Eu olhei pra ela e falei, minha filha, demorou, hein, pra você ganhar dinheiro. Misericórdia. Você saiu, o menino tinha nem 1 ano. Você voltou agora, o menino já tá com quase 20. Rapaz, como é que demora assim pra ganhar dinheiro? Olha, sinceramente, viu? Eu vou nem dizer nada, não vou nem comentar isso aqui. Não vou nem comentar. Mas eu sei que vai vir sofrimento nesses próximos episódios, né? Até porque são os 4 últimos episódios, então vamos sofrer. E eu digo que o vídeo de quarta-feira é o último vídeo dessa saga, tá? E o vídeo de sexta eu vou trazer, mas vou trazer um pouquinho diferente, tá bom? Vai ser sobre dorama também, óbvio, mas eu quero testar uma coisa nova, sabe? Então, porque os vídeos que eu falo acaba ficando muito longo. E eu acabei dividindo os vídeos assim, 4, 4, 4, ou para que não ficasse tão longo. Mas mesmo assim os vídeos ficam muito longos porque eu falo demais, sabe? Então eu quero trazer um vídeo de sexta de um jeito diferente. Vou diminuir 2, 2, 2. Mentira, tô brincando, gente. Tô brincando. Eu vou fazer de uma forma diferente, tá? Eu acho que provavelmente eu vou assistir o dorama inteiro e vou pegar as partes mais importantes, né? As partes que minhas reações foram realmente wow, e trazer pra vocês, né? E trazer a reflexão junto também e tal. E aí, se vocês gostarem, vai manter assim, ok? Foi esse os 4 episódios que teve, tá? Que eu assisti, foi o que eu tirei, mais assim, de mais empolgante e interessante. As minhas reações mais assim foram nesses episódios que eu comentei. Teve alguns outros também, né? Mas como eu falei, não quero que fique muito grande, então vou deixar só nisso aqui, tá? E vou assistir os próximos episódios hoje, porque eu tô muito curiosa pra poder gravar amanhã pra o vídeo sair quarta-feira, ok? Então, deixe aqui nos comentários se teve alguma cena que eu não comentei, que vocês, tipo, surtaram muito, tá bom? Deixa aqui, eu vou adorar saber. E deixa aqui a opinião de vocês, como eu falei, sobre o Hangar, né? O que vocês acham do relacionamento dele com a Cedin, né? Vocês acham que ele deveria fazer tanto assim por ela e tal, ou não? Ele exagera às vezes. É isso aí, pessoal. Tá? Deixem um like se vocês gostaram desse vídeo, se inscrevam no canal, assistam as notificações. E é isso, pessoinhas. Não esconda o brilho de vocês por medo de incomodar. Ele não é excesso, é missão, tá? Confie no vazio, ele não é perda, é espaço para coisa melhor entrar. Tá bom? Um beijo. Annyeong.